Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir em Jó 1, nós vamos ler a partir do versículo 6. Som. Nós vamos ler até o 12. Amém? Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó, Deus debalde? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado que se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E nós vamos ler também o capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Jó 2, de 1 ao 6. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-te perante o Senhor. E então disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir. No 3, né? Não foi ali, não deu para ver o restante. Deixa eu ler aqui, ó, no 3. E disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó, que não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal? E ele se mantém íntegro, apesar de você ter me havido instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará o que tem por sua vida. Estende a sua mão, fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante da tua presença, Senhor, nessa noite, e te pedimos que o Senhor nos cubra e traga, Senhor, ao nosso entendimento a revelação da tua palavra, a revelação, ó Deus, daquilo que o Senhor, ó Deus, deseja ministrar aos nossos corações, e que seja uma noite, Senhor, de transformação nas nossas vidas, nos quais, ó Deus, cada um de nós possamos reconhecer as áreas, ó Deus, onde nós necessitamos, Senhor, do teu toque, da confiança, da fidelidade a ti, e que o Senhor nessa noite se revele a nós. Repreendemos desse ambiente tudo aquilo que não procede de ti e declaramos que somente os seus anjos têm acesso a esse lugar. Que a tua presença esteja nesse lugar, ó Deus, reinando em absoluto, e que o Senhor tome o lugar que é devido a ti, para louvor, honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, na realidade, eu não ia ministrar hoje,
mas já faz um tempo que eu tenho estudado sobre a história da vida de Jó. E eu tenho lido e eu tenho ouvido algumas ministrações de outros pastores, eu tenho lido alguns materiais a respeito da vida dele, porque nós conhecemos, todos nós, a maioria de nós já ouvimos falar da história de Jó, que foi aquele homem que foi acometido, né, de várias tragédias na sua vida, e que em um determinado tempo da sua vida, ele recupera tudo, Deus restitui tudo o que ele tinha perdido, né, e Jó realmente passa definitivamente a desfrutar da grandeza, da presença de Deus sobre a sua vida, de uma forma como a qual ele nunca desfrutou. Mas na realidade, Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração, e analisando o livro de Jó, nós vamos analisar o seguinte, que o livro de Jó, ele é considerado um dos livros mais antigos das Escrituras, e ele se inicia falando da prosperidade de Jó e de seu relacionamento com Deus, que é conservado até quando Satanás coloca e cobre Jó das suas percas e das suas situações que foram levadas até ele. Então aqui, eu comecei na realidade a fazer algumas perguntas para Deus, como Jó fez em um capítulo aqui na frente, que ele começa depois a perguntar para Deus por que ele estava passando por tudo aquilo, por toda aquela provação. E mediante o que eu fiz esses questionamentos? Mediante até algumas situações e circunstâncias que norteiam, rodeiam a minha própria vida, e eu acredito que na realidade, essa mensagem ela era mais minha do que propriamente dito, era mais para mim do que propriamente dito para a igreja, né? De algumas situações, algumas circunstâncias que nós vamos vivendo, que nós vamos passando, e nós vamos decorrendo a nossa vida, muitas vezes, sem entender muitas coisas que Deus vai permitindo pelo meio do caminho, pelo meio das nossas situações, das nossas, né, das nossas incertezas, daquilo que ocorre, das nossas frustrações. E na realidade, eu não considero que o que eu montei aqui seja um sermão, mas eu considero que o que eu anotei aqui, para compartilhar com vocês, na realidade seja um estudo da palavra sobre a vida de Jó. Porque na realidade eu fui tentando, através do Espírito, através daquilo que eu ouvi, através daquilo que eu pesquisei, realmente trazer para a minha vida um conceito diferente de que Jó foi só um homem que passou por uma tribulação na sua vida, que teve a sua vida roubada, lesionada, teve a sua vida atribulada, mas que na realidade esse homem ele conseguiu provar algo muito maior do que nós podemos imaginar ou desejar para as nossas vidas. Então aqui o que me chama a atenção é que quando a gente iniciou o capítulo, no versículo aqui no capítulo 1, inicia-se assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então eu me fiz algumas perguntas, porque muitas vezes, quando nós começamos a passar por algumas circunstâncias adversas nas nossas vidas, nós começamos a fazer algumas perguntas. Senhor, mas eu sou fiel a Ti. Não existe nada na minha vida que esteja encoberto, que o Senhor não saiba. Não existe nada na minha vida que possa estar desagradando o seu coração. O porquê dessas circunstâncias, dessas situações. E nós começamos, na realidade, a indagar a Deus com muitas circunstâncias que têm cercado as nossas vidas. O que me chama a atenção é que essa primeira frase, como a gente lê aqui, acaba trazendo isso para mim, aquelas perguntas que nós fazemos. Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que nós estamos, Senhor, de uma certa forma, tendo que ser atribulados, tendo que passar por essas situações? Porque se eu sou uma pessoa íntegra. Então aí o versículo continua assim, ó. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Aí, no capítulo 6, inicia-se assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles.
O que eu imagino aqui? Eu imagino que isso aqui era uma reunião celestial, aonde Deus estava com os anjos, reunido para resolver alguma coisa, sabe lá se Deus o que eles estavam ali. Mas na minha forma de pensar, dentro do que eu entendi, é que se existia uma reunião celestial, aonde essas pessoas estavam reunidas ali, Deus estava com os anjos, e de repente, Satanás aparece ali. E o que me chama a atenção aqui nesse capítulo que eu li, o que é? É que Satanás em nenhum momento ele se pronunciou a Deus. Mas Deus fala com ele. Deus diz assim, olha, da onde você está vindo? Da onde você vem? E aí ele diz, olha, eu venho aí de rodear a terra. Eu estou andando por aí. Ou seja, eu estou vindo da onde é o meu lugar. Eu estou por aí, em qualquer lugar, né? Então quem provoca uma conversa aqui não é Satanás que provoca uma conversa com Deus. Quem provoca uma conversa com Deus, com o diabo, é o próprio Deus. Ele instiga ele a uma conversa. Ele chama ele para uma conversa. E aí Deus diz assim, olha, você está vendo aquele meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, correto, é um homem abençoado. É um homem assim, é um homem assim, ele é íntegro, ele é fiel. Não existe nenhuma mácula no seu caráter, ele é um homem reto. Olha para ele. Ou seja, quem entrega o currículo de Jó para Satanás foi Deus. Ele diz para ele, olha, esse homem é um homem íntegro. E aí, eu comecei a observar algumas coisas, né? Rapidamente, ele já diz assim para ele. Nesse momento que Deus fala a respeito de Jó, como ele era. Satanás já diz para ele, mas desse jeito, ele vai ser fiel a você mesmo. Porque olha para a vida desse homem. Ele tem 10 filhos, ele é um homem próspero, ele possui muitas riquezas. Ele é um homem que ele tem tudo. Como que ele vai blasfemar contra o Senhor? Então dê a ele, me dê o direito de tocar sobre a vida dele, que eu quero ver se ele ainda vai continuar te servindo como ele diz que te serve. Nesse momento aqui, queridos, eu vejo que o diabo, ele provocou duas insinuações a Deus. A primeira coisa que o diabo quis aqui dizer para Deus, olha, você precisa subornar as pessoas com alguma coisa para que eles te sirvam. Porque ele estava colocando em questão, a primeira questão que ele colocou aqui para Deus foi essa, olha, Jó, ele só é esse homem que você está dizendo, porque você dá tudo que ele quer, você deu tudo que Jó precisa, você fez esse homem prosperar. Então aqui ele instiga a Deus e diz para ele, olha, ele tem que ser fiel a você, porque você deu tudo. E a segunda insinuação que eu entendo aqui, que ninguém adora a Deus por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele poderia dar. Ele jogou duas setinhas. Ó, as pessoas te adoram por aquilo que você pode dar. E as pessoas te adoram por qual motivo? Por aquilo que você, não por aquilo que você é. Você acha que você é Deus, mas as pessoas não te adoram por esse motivo. Então, dentro disso daqui, eu comecei a perceber algumas coisas, que Satanás, ele tocou nas áreas mais importantes da vida de um homem. Talvez nós não levamos muito isso em consideração, até por conta da sociedade que nós temos vivido hoje, nos dias que nós temos vivido. Mas na realidade, nesse tempo aqui, o homem, ele era respeitado realmente no contexto da sua integridade. Ele era íntegro realmente. A autoridade de um homem, ela era totalmente respeitável. E aqui eu pude observar isso, que a primeira coisa que ele tentou tocar, o que um homem tem? Ele tocou na família, o homem tem bens. Então Satanás diz para Deus assim, olha, toca no que ele tem, e ele vai blasfemar contra ti na sua face. Toca no que ele tem. O diabo aqui estava pondo em prova, Satanás estava pondo em prova quem era Jó também. Porque ele estava dizendo, olha, isso que ele apresenta ser é uma fachada. Isso que ele apresenta ser
não é a forma com que eles realmente se posicionam. Isso daqui é porque ele tem benefícios, é como se ele estivesse dizendo assim. E aqui eu subtendo duas coisas. Nesse momento o diabo tentou levantar duas teses aqui nessa situação. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, e ninguém ama mais a Deus do que a família. Ele diz para ele, olha, toca no que ele tem, que ele vai blasfemar na sua face, na tradução que nós lemos aqui. Então ele levantou algo, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, e ninguém ama mais a Deus do que a própria família. Mediante essas afirmações, Deus diz, pode tocar no que ele tem, só não pode tocar em sua... No quê? Na sua? Pode tocar em tudo que ele tem. Você só não pode tocar na sua vida. Repita comigo. Satanás é um ser limitado. Ele só vai aonde Deus permite. Amém? Nesse momento Deus diz, olha, você toca, onde você quiser tocar, mas a vida dele será poupada. Aqui nós precisamos aprender isso, que quando o diabo se levanta contra nós, ele só vai vir contra nós até onde Deus permitir. Tem uma frase do Martinho Lutero, tremenda, que eu até anotei aqui para compartilhar com vocês. Olha o que Lutero disse. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Por que nós colocamos coleira nos animais? Para que ele seja limitado a estar em algum lugar, a ir além de onde ele está. Então, o diabo, ele só tem poder efetivo sobre a nossa vida até onde Deus permite. Então, essa história de que o diabo vai arruinar a nossa vida, de que o diabo toca nisso, de que o diabo toca naquilo, ele só faz isso se Deus estiver permitindo. Se não houver a permissão de Deus, ele não tem poder e ele não tem a permissão. Mediante isso daqui, com a permissão de Deus, Satanás sai e começa a fazer um verdadeiro terremoto na vida de Jó. E eu quero ler com vocês Jó 1:3. Se você não abriu, não precisa abrir. E possuía Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Querido, você sabe o que significa? Eu fui pesquisar isso aqui. O que significa essa afirmação da parte B do versículo que diz: ele era o homem mais rico do Oriente. Sabe o que isso aqui significa? Que Jó era o homem mais rico de sua geração. Ele não era um dos homens ricos, como nós conhecemos, né? A gente conhece pessoas que são ricas. Mas aqui, Jó era um dos homens. Ele era o homem mais rico. Ele não era um dos, ele era um homem mais rico da sua geração. Então, quando Deus começa a permitir que o diabo toque na vida dele, ele vai mexer em bases estruturais da vida de Jó. Assim como muitas vezes o diabo se levanta contra as nossas vidas, e aonde ele se levanta, ele vai se levantar contra bases estruturais da nossa vida. Ele vai tentar vir contra nós com toda a fúria, como a palavra de Deus diz. O diabo é nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa o quê? Tragar. Isso aqui é um retrato do que aconteceu na vida de Jó. Então, mediante isso, a Bíblia relata que Jó, além dele ser um homem rico, ele era um homem piedoso. Porque existem pessoas que são pobres, mas não são pessoas piedosas. Jó, além dele ser um homem rico, ele era um homem piedoso nas suas atitudes. Ele era um homem que pesava isso. Então eu quero que você repita algo comigo nessa noite. O problema não é ter dinheiro, diga. Mas o dinheiro nos ter.
Tem pessoas que acham que o problema é ter dinheiro. O problema, queridos, da nossa vida não é nós termos dinheiro. O problema é o dinheiro, as bênçãos que Deus vai permitido sobre as nossas vidas nos ter. Esse é o problema. Agora diga assim comigo: o problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Quanto mais Deus prosperar as nossas vidas, mais nós seremos prósperos. Mais nós iremos abundar em Deus. Mais nós iremos conquistar em Deus. O que não pode é o dinheiro tomar esses lugares aqui que ele tem tomado na nossa vida muitas vezes. Para tocar na vida financeira de Jó, Satanás usou 3 elementos. Ele usou os sabeus, o fogo e os caldeus. Isso está descrito em Jó 1, nos versículos 15, 16 e 17. Eu não vou ler, porque é muita coisa para a gente ler. Mas ele usou esses 3 elementos. Vocês acham, eu queria que você me respondesse, que Jó amava mais o dinheiro do que a Deus? Vocês acham que ele amava mais o dinheiro do que a Deus? Jó amava mais o dinheiro do que a Deus? A resposta está para nós em Jó 1, 21, na parte A do versículo que diz: E disse Jó: saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu partirei. Então aqui, o diabo achou assim: olha que tirar o dinheiro da vida desse homem, eu arruinei com ele. E nesse momento, é engraçado que se você for ler, o que Jó perdeu, queridos, não demorou 1 ano, não demorou 1 mês, não demorou 2 dias. O que Jó perdeu demorou 1 dia. Em um único dia, Jó foi acometido, depois você lê nessa casa esses versículos que eu mencionei para você, ele foi invadido, o fogo queimou, os outros vieram e tomaram e roubaram todas as propriedades e todo o dinheiro, todo o progresso financeiro que Jó havia tido. Ele foi saqueado em um único dia, ele perdeu tudo que ele tinha conquistado. E nesse momento o diabo pensou: olha, eu destruí. Só que aqui, Jó nos dá uma resposta nesse momento. Aqui Jó nos ensina algo. Aqui, Jó destruiu a Satanás, provando que ele amava mais a Deus do que ao dinheiro. Se você passasse por uma provação dessa, você conseguiria agir como Jó? Muitas vezes pelo mínimo, por circunstâncias tão mínimas na nossa vida, a gente desonra a Deus, a gente blasfema contra Deus. E aqui Jó nos ensina algo. Nu, eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu também vou voltar. Porque Jó sabia que aquilo que ele tinha adquirido, ou aquilo que ele estava adquirindo, ele não ia levar aquilo para a sepultura. Era algo para ele desfrutar no momento. E aí, Satanás prossegue: ninguém ama mais a Deus do que a família. Ele diz para Deus: ninguém ama mais a Deus do que a família. Você permitiria, quem é casado aqui, que o diabo entrasse, pegasse seus filhos, levasse ele embora? Fizesse qualquer coisa nesse sentido? Quem aqui permitiria isso? Quem entregaria seus filhos para uma pessoa que você não conhece? Ninguém faria isso. E aqui ele quis dizer assim: olha, Jó não ama mais a Deus do que a sua família. E aí no capítulo 1, no versículo 2, nos descreve, nós já lemos que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E o que mais me chamou a atenção quando eu fui estudar esse capítulo é o seguinte: Jó, ele era alguém que orava pela sua família e pelos seus filhos. Capítulo 1, no versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse
De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. E isso era uma prática constante de Jó. Hoje, queridos, nós estamos vivendo um tempo que a gente não se preocupa muito com isso. Aqui Jó estava dizendo assim: olha, talvez os meus filhos tenham desagradado a presença do Senhor, então eu preciso oferecer algo. Eu preciso orar por ele. Aqui eu entendo algo. Jó orava pela sua família. Hoje eu entendo assim, ó, que nós, dificilmente você vai ver uma família que os irmãos são unidos. Principalmente quando existe um grande número de irmãos. E principalmente quando existe dinheiro no meio. As pessoas brigam por conta disso. Mas Jó nos dá uma prova que aqui ele sacrificava em favor dos seus filhos. Ele orava em favor dos seus filhos. Ele se preocupava com os seus filhos, se os seus filhos iam pecar contra Deus. E mais uma vez, queridos, com a permissão de Deus, no mesmo dia que Jó perde toda a sua fortuna, que Jó fica pobre, Jó recebe uma notícia que os seus 10 filhos morreram, todos juntos, em um acidente. Você tem alguma coisa para reclamar nessa noite? Jó recebe a notícia, depois de manhã, vamos colocar assim, de manhã ele recebe a visita dos caldeus, saduceus e do fogo. E no período da tarde ele recebe uma notícia. Aí eu te faço uma pergunta: como reestruturar uma vida depois de você ter perdido tudo que você tinha e você ter perdido o bem maior que você tem, que são os seus filhos? Como que você acha que emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente Jó se encontrava nesse dia aqui? E eu te pergunto, como Jó vai recomeçar a sua vida? Como você recomeçaria a sua vida depois de uma tragédia dessa? Como você recomeçaria? Não responda para mim, responda no seu íntimo. Se isso tivesse ocorrido com você, como você recomeçaria? E Jó, mais uma vez, nos dá uma lição. Em Jó 1, no versículo 20, na parte B do versículo, Jó diz o seguinte para Deus: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, isso é muita integridade num homem só. Isso é muita entrega da parte de um homem só. Nós não seríamos capazes de dizer isso para Deus. Eu tenho certeza disso. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui o capítulo 1 e o capítulo 2. Aí no capítulo 2, depois de ter acontecido toda essa tragédia, há de novo uma nova reunião nos céus. E Jesus, Deus, chama todos os seus anjos e vão se reunir para debater a tese de novo do que eles tinham que falar. E mais uma vez, nós lemos no capítulo 2, no início aí do culto, que mais uma vez os filhos de Deus se reúnem. E mais uma vez, Satanás vem ali em volta e Deus chama ele e diz para ele: de onde você vem? E aí ele dá a mesma resposta para Deus: eu venho? Então veio o Senhor e disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Eu venho do mesmo lugar da onde eu sempre estive, em outras palavras. E aí Deus continua: viste o meu servo Jó? Eu permiti, com as minhas palavras, eu permiti que você tirasse os seus bens, que você tirasse os seus filhos, e mesmo assim, ele continua a me servir. Mesmo assim, ele não blasfemou na minha face.
E aí, Satanás oferece uma terceira tese aqui para o Senhor, lá no capítulo 3. E ele diz, no versículo 3, desculpe, do capítulo 2, ele diz: pele por pele. O que ele quis dizer aqui? Isso é fácil, tocou nos bens, os filhos que morreu. Agora me permita tocar na vida dele. Me permita colocar sobre a vida de Jó uma enfermidade. Que eu quero ver se ele vai continuar te servindo dessa integridade que você está dizendo, que ele vai continuar te servindo. E aí, aqui, Satanás tentou dizer o seguinte para Deus: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sabe por quê, queridos? Quando as coisas acontecem com os outros, é de uma forma que nós sentimos. Quando acontece com a gente, é de outra forma que nós recebemos isso. Então aqui o diabo tentou dizer, olha, ele perdeu tudo isso, ele perdeu os filhos, só que olha, aqui ele não vai resistir. Porque ninguém ama mais a Deus do que a si próprio. E aí Deus disse para ele, olha, pode tocar. Toca nos ossos, toca na carne. E aí mais uma vez Deus diz para ele, só não pode tirar a vida dele. Toca nele. Toca nele, toca. Mais uma vez nós vemos algo aqui. Diga comigo, Satanás é um ser limitado. Aí, Satanás coloca uma doença na vida de Jó. E a Bíblia diz que era uma doença maligna sobre a vida dele. E que o seu corpo começa a ficar sobre ferida. E que em um determinado momento, o que Jó precisa fazer? Ele pega cacos de telha para poder se coçar, para ver se aliviava um pouco a dor, porque eu acredito que ele devia estar fedendo, cheirando mal, porque o corpo dele estava cometido de todas as feridas. E mesmo assim, Jó continua fiel ao Senhor. Só que nesse decorrer desse intervalo aqui, a mulher de Jó, muitas vezes a gente fala dela, que ela chega para Jó e diz para ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus aí, homem, morre, vai embora, por que você está permanecendo nisso? Mas, queridos, eu confesso para você que muitas vezes eu consigo entender essa mulher. Sabe, porque o sentimento gerado por uma circunstância adversa na nossa vida, ela destrói a nossa vida emocional. Ela destrói as nossas expectativas. Ela destrói a nossa fé. Essa mulher, ela viu o marido dela perder todos os bens que eles haviam conquistado. Essa mulher perdeu os 10 filhos que ela tinha gerado. E aí ela olha para o marido dela e ele está numa situação deplorável. Imagine o que estava dentro do coração dessa mulher. Então ela se aproxima dele e diz para ele, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí eu quero ir lá no capítulo de Jó 2:9. É onde ela fala, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Queridos, olha que tremendo. Esse homem, ele foi dando um exemplo de integridade ao diabo e de integridade à sua família, porque em nenhum momento, diante do que ocorreu, ele blasfemou contra Deus, porque a mulher dele se reporta a eles. Ainda você retém a tua sinceridade diante desse Deus que está cometendo e permitindo tudo isso sobre a sua vida? E aí Jó responde à sua esposa, no capítulo 2, no versículo 10. Porém ele disse, como fala qualquer coisa doidas, fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberias o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O que ela quis dizer? O que ele quis dizer para ela? Olha, por que na hora que Deus prosperou o nosso caminho, que Deus nos abençoou, que Deus nos deu tudo que nós queríamos, nós recebemos isso de bom grado? Por que agora que nós estamos passando por essa situação, eu tenho que amaldiçoar a Deus? Eu tenho que deixar de ser íntegro a Deus? Eu tenho que blasfemar contra Deus? Essa era a resposta. E isso aqui marca para nós um momento difícil para Jó. Porque nesse momento, ele perde os filhos, ele perde os bens, a esposa se levanta contra ele, e nos momentos que nós estamos passando por adversidades, o que mais nós desejamos é que Deus levante alguém para nos ajudar, para orar por nós, para perguntar o que a gente tem, não é?
para nos ajudar com uma palavra amiga. Só que aparece na vida de Jó, no capítulo 2, nós vamos ler de 11 a 3, os amigos de Jó nesse momento, depois de tudo que havia passado com ele. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temianita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando-se de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram o pó ao ar. Assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum dizia-lhes palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Ou seja, aquelas pessoas que poderiam ter ido com Jó nesse momento, e poderia ter levado uma palavra para ele de apoio, não falou nada. Só que se você continuar lendo, depois desse capítulo, você vai perceber que em um momento, esses homens na realidade, eles não eram amigos de Jó. Porque eles começaram a falar de Jó algumas coisas. Eles começaram a se utilizar da seguinte lógica. E a maioria de nós, quando olhamos para uma pessoa que está passando por lutas, por tribulações, por momentos difíceis na sua vida, nós agimos da mesma forma com elas. Eu até anotei, bem anotadinho aqui. Eles disseram assim um para o outro: mas Jó está passando por esse sofrimento porque ele deve ter feito alguma coisa de muito errado. Quantas vezes, sem nós sabermos dos efeitos, das causas, da verdadeira situação, nós olhamos para a vida para a pessoa e dizemos: tem pecado em oculto. Não é normal uma pessoa passar por tanta tribulação desse jeito. Tem alguma coisa que a pessoa precisa confessar, porque não é normal isso estar acontecendo. Essa foi a atitude lógica dos amigos de Jó. Para Jó estar passando por esse sofrimento, ele deve ter feito alguma coisa de muito errado. E esses homens não só pensaram a respeito disso, mas eles disseram isso para Jó. Eles acusaram Jó de adúltero, de ladrão. Eles disseram que Jó havia adquirido a fortuna que ele tinha, porque ele roubava as viúvas, e ele adquiriu isso. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ler. Deus matou os seus filhos, eles disseram para Jó, por conta das loucuras que você cometeu. Então, nesse momento, querido, eu aprendo o seguinte: que pessoas que poderiam trazer um bálsamo de cura, trouxeram um vinagre amargo sobre a vida de Jó. Trouxeram vinagre para queimar ainda mais aonde estava queimado. Então, cuidado quando você olhar para a vida de uma pessoa que está passando por tribulação. Cuidado com o julgamento que você faz. Cuidado com a forma com que você fala. Cuidado com a forma com que você se reporta àquela situação difícil do que está acontecendo. E mediante essa situação aqui, Jó começa a perguntar para Deus: Senhor, mas o porquê que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que isso está ocorrendo comigo? Quantos de nós fazemos essas perguntas? Quantos de nós, ou quantos de vocês aqui dessa noite estão sentados aí, fazendo essa pergunta para Deus? Por essa semana, eu fiz essa pergunta em casa e falei para o Mardônio: o porquê disso? O porquê que nós temos que passar por isso? O porquê que nós temos que enfrentar isso? O porquê que essas circunstâncias estão acontecendo? E nesse momento, Jó começa a perguntar a Deus o porquê de tudo isso. Aí Jó diz assim, lá no capítulo 3, no versículo 25: todo o mal que eu temia me sobreveio. Parece que tudo aquilo que a gente teme na nossa vida, aquilo que nós mais temos medo, é as áreas nas quais nós vamos ter que lutar contra elas. Parece que é uma via de regra nesse seguinte. E aí eu fui pesquisar, porque muitas vezes a gente pergunta para Deus tantas coisas, e eu queria saber quantas vezes
Jó perguntou para Deus o porquê que ele estava passando por aquilo. E Jó perguntou para Deus 16 vezes a mesma pergunta: por que que eu estou passando por isso? E Jó, nesse mesmo momento, levantou-se contra Deus 34 queixas da situação que ele estava vivendo. E aí eu queria te perguntar uma coisa: você saberia me dizer qual foi a resposta que Deus deu para Jó diante dessa situação? Das 16 vezes que ele perguntou e das 34 queixas que ele apresentou contra Deus, você sabe o que Deus disse para ele nesse momento? Você sabe qual foi a resposta? Diga comigo: o silêncio. Jó não teve a resposta de Deus nesse momento. E uma das coisas que mais trabalha na nossa vida, mais nos fere e mais nos coloca na moenda, é o silêncio de Deus. Porque quando Deus se cala diante de uma circunstância, querido, nós podemos oferecer sacrifício, nós podemos jejuar, nós podemos plantar a bananeira, nós podemos fazer campanha, nós podemos interceder, mas se é o momento de Deus, do silêncio dele, não adianta nós querermos ir contra isso. O que Jó recebe aqui foi o silêncio. Deus permaneceu em completo silêncio. O pior do que sofrer, no meu ponto de vista, é nós sofrermos por algo que a gente não sabe por que nós estamos sofrendo. Porque quando você sofre por consequência de um pecado, de um erro, de uma decisão, de uma atitude que você tomou, é uma coisa. Agora, quando nós sofremos e nós não entendemos por que nós estamos sofrendo, o sofrimento é muito maior. Vocês concordam com isso? Porque você não entende o que está acontecendo, você não sabe por que você está passando por aqui. E aqui, queridos, eu vi que Jó, como diz o Big Brother Brasil, foi emparedado em 5 áreas mais importantes da sua vida. Deus levou Jó para o paredão nas 5 áreas mais importantes da sua vida. Diga comigo: área financeira, saúde, casamento, filhos e amizades. Queridos, Deus tocou na vida de Jó nos principais, vamos colocar assim, nas principais bases da vida de um homem. Porque todos nós precisamos de uma vida financeira estável, todos nós precisamos de uma saúde equilibrada, todos nós precisamos de ter um casamento saudável, ou devemos buscar por isso. Todos nós desejamos, ansiamos por filho, queremos filhos, sonhamos com filho, pagamos um preço pelos nossos filhos. E há amizades. Jó, como eu mencionei acima, dentro das amizades, as pessoas que eram para trazer para ele uma palavra de conforto naquele momento, o que eles trouxeram para Jó? Críticas. Jó foi criticado. Então ele enfrentou as áreas principais das nossas vidas. Talvez você esteja sentado aí nessa noite, me ouvindo falar, e essa não seja a realidade de Jó, essa seja a realidade da sua vida. Talvez é nessas áreas que o inimigo tem se levantado contra a sua vida. Talvez é nessas áreas que Deus tem permitido o diabo tocar. E aí eu fiquei imaginando aqui uma situação. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi lançado dentro de uma cisterna, não foi? No decorrer de uma situação. Eu concluo aqui a seguinte situação. Jó, depois de tudo isso que eu falei aqui, ele chegou no fundo do poço. Olha para a vida de Jó nessa altura aqui. Diante de tudo isso que eu coloquei, existia esperança para esse homem? Como que poderia existir esperança para esse homem? Ele perdeu seu patrimônio, ele perdeu seus filhos. Ele teve a mulher dele contra a situação dele. Ele perdeu seus amigos. E Jó chega aonde? No fundo do poço. Só que aí nesse momento, eu comecei a pensar uma coisa.
Se nós formos lançados em um poço, no fundo de um poço, geralmente esse poço vai estar vazio, nós só temos um lugar para olhar. Para onde que nós olhamos? Não tem como a gente olhar do lado, dentro do poço, porque lá é escuro. Então não adianta você olhar para trás, você olhar para frente, você olhar para os seus lados. Quando nós chegamos no fundo do poço da nossa vida, o único lugar que nos resta é olhar para cima. E nesse momento da vida de Jó, ele agiu dessa forma. E ele pronuncia uma frase e um versículo tremendo que todos nós conhecemos, muitas vezes de cor e salteado. Fazemos uso dele nas nossas orações, muitas vezes diárias, mas não conseguimos colocar em prática. Jó, nesse momento, dirige uma frase e diz: o meu Redentor vive e eu o verei. Nós precisamos da convicção desse homem. Nós precisamos da convicção de fé que esse homem teve, da integridade do caráter dele, da conduta de vida que esse homem teve diante dessa situação. Ele está no fundo do poço e ele olha para cima e diz: o meu Redentor vive, eu estou aqui dentro do poço. Não tem mais nada sobre a minha vida, mas o meu Redentor vive e eu o verei. Queridos, existem circunstâncias da nossa vida que a única coisa que vai nos salvar, nos libertar, nos restaurar é o nosso Redentor. Não é nós ficarmos lamurando, não é nós ficarmos lagrimejando, não é nós ficarmos murmurando, não é nós ficarmos blasfemando contra aquela situação, mas é nós dizermos: olha, o meu Redentor, ele vive, e eu vou contemplar a presença dele sobre a minha vida. Nesse momento que Jó fez isso, entra-se numa chave tremenda, porque você vai lendo a leitura, e nesse momento que Jó diz isso: olha, o meu Redentor vive e eu o verei, Deus começa a falar com Jó nesse momento. Deus começa a se revelar a Jó nesse momento. Deus começa a dizer para ele o porquê que ele estava passando por aquilo, e Deus começa a responder algumas coisas para Jó. Só que deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu quero fazer um parêntese. Se você lê o capítulo e lê esse livro, eu te desafio a ler Jó. Leia isso, leia esse capítulo todo, leia a história dele completa. Aqui acontece algo. Quando Deus começa a falar com Jó, ele não respondeu para Jó nenhum dos questionamentos que Jó havia feito para ele. Mas nesse momento, Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. E ele pergunta o seguinte para ele: Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? E eu queria te perguntar nessa noite, irmãos, aonde você estava quando Deus criou todas as coisas? E Deus perguntou para Jó: Jó, aonde você estava quando eu espalhei todas as estrelas que existem no firmamento? Aonde você estava? Jó, aonde você estava quando eu coloquei equilíbrio nas águas para que elas não caíssem do outro lado do mundo? Jó, aonde você estava? Jó, me explique aonde fica o reservatório do vento? Aonde o vento está reservado? O vento que sopra? E Deus começa a perguntar essas coisas para Jó. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Nesse momento, Deus ensinou algo para Jó. Ele ensina sobre a soberania dele, sobre a majestade dele, sobre a onipresença dele, sobre o poder dele, sobre a majestade dele. Ele estava dizendo para ele aqui: olha, o que são essas coisas que você está me perguntando? Olha o que eu fiz, olha como eu sou majestoso, olha como as coisas que eu crio, olha como as coisas que eu fiz, que eu ordenei. Olha a magnitude de tudo isso que aconteceu. E aqui nesse ponto, eu acredito que Jó descobriu as 5 verdades mais sublimes de toda a história da vida dele. E eu descobri essas verdades que são sublimes para poder mudar a minha vida. E eu acredito que essas verdades,
elas têm poder de mudar a sua vida nessa noite também. Assim como Jó descobriu essa verdade. Alexandre, projeta para mim Jó 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Volta para mim no primeiro. Repita isso, irmãos. Queridos, nós precisamos aprender algo aqui. A primeira verdade que Jó nos ensina aqui, ele diz: bem sei que tudo podes. Deus, ele pode todas as coisas, mesmo aquelas coisas que para nós são impossíveis, mesmo aquelas coisas que diante da medicina é impossível, mesmo aquelas coisas que as pessoas vão olhar para você, vai rir, vai blasfemar contra você. Nós aprendemos essa verdade com Jó. Eu sei que tudo pode. A segunda verdade que eu aprendo com Jó: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós precisamos aprender isso dentro do nosso espírito. Muitas vezes nós desejamos, e nós projetamos e desejamos algo, requeremos algo, oramos por algo para Deus, desejando algo, clamando por algo que não é o propósito de Deus para a nossa vida. E isso não acontece, porque se não são planos do Senhor sobre as nossas vidas, eles não vão ser cumpridos. Sobre a nossa vida só se cumprirá planos que o Senhor direcionou a nós, que Ele sonhou conosco. E Ele diz para ele: olha, nenhum dos seus planos, Senhor, serão frustrados sobre a minha vida. Queridos, olha a profundidade disso. Muitas vezes nós nos voltamos contra Deus. Nós blasfemamos contra Deus porque os nossos planos não estão sendo completos. Queridos, não é os seus planos que tem que ser completo na sua vida. Não é os meus planos que tem que ser cumprido na minha vida. O que precisa ser cumprido sobre as nossas vidas é o plano do Senhor. É o desejo do Senhor, é o sonho que Ele tem para a sua vida. E Jó entendeu essa verdade dentro do seu íntimo, dentro do seu coração. A terceira verdade que eu aprendo com Jó. Jó 42, 3. Na parte, eu vou ler inteiro. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que eu não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Sabe o que Jó estava dizendo para Deus aqui nesse momento? Quantas vezes, Deus, eu falei coisas, blasfemei contra o Senhor, porque me faltou entendimento nas minhas palavras. Quantas vezes que por conta de falta de entendimento da nossa parte, da situação, das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós começamos a proferir contra Deus essa parte C do versículo: por isso eu relatei o que eu não entendia. Quantas vezes nós relatamos a Deus coisas que nós não entendemos? A quarta verdade que eu aprendo com Jó está no versículo 5. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó disse o seguinte aqui: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos estão sendo testemunho do que o Senhor tem permitido na minha vida. Antes eu ouvia, alguém me falou do Senhor, alguém me contou dos seus feitos, alguém me falou que o Senhor era um Deus todo-poderoso, mas hoje os meus olhos te veem. E a quinta verdade, eu anotei um negócio aqui para poder relatar isso. Eu li uma historinha uma vez num livro que diz assim, que muitas vezes nós achamos que nós conhecemos as coisas, que nós sabemos as coisas,
Mas na realidade, nós conhecemos as coisas superficialmente. E o autor do livro relatou a seguinte história: que existia um senhor do interior que nunca tinha ido para a praia, nunca tinha visto o mar de perto. E ele chegou no mar e viu a praia, e contemplou o mar e desfrutou daquele mar. E ele disse assim: olha, agora eu conheço o mar. Na sequência disso, parou-se ao seu lado um marujo, todo queimado pelo sol, pelos seus altos momentos, pelos seus altos mares vividos. E ele disse assim para esse senhor: eu também conheço o mar. Quem conhece mais o mar? O senhor ou o marujo? O marujo conhece mais o mar, porque ele enfrentou tempestades no mar. Aquele senhor disse que conhecia o mar porque ele olhou aquilo. Naquele momento ele conheceu a praia, que era o desejo dele. Mas na realidade quem conhecia a grandeza dos mares, dos ventos, daquilo que acontecia lá, era o marujo. O conhecimento que ele tinha era superficial, que aquele senhor tinha. Mas o conhecimento do marujo era algo profundo. Queridos, aqui eu faço uma observação para mim e para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Toda pessoa que se diz autoconhecedora, autodidata, que ela acha que ela não precisa aprender mais, é porque essa pessoa não sabe nada. Porque se nós formos estudar as Escrituras, nós vamos ver que as pessoas que buscavam a Deus eram as pessoas que mais se dedicavam em conhecê-la. Então, quando a pessoa já se coloca no posicionamento de não querer, é porque ela é a pessoa que mais precisava disso. É a pessoa que mais precisava estudar. Amém? E a quinta verdade que eu aprendo com Jó está no versículo 6. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Aqui eu queria te fazer uma pergunta. Nós começamos essa palavra dizendo o seguinte, e ouvindo o seguinte, Deus disse assim para Satanás: você está vendo o meu servo Jó? Ou ele é um homem temente? Ele é um homem íntegro? Ele é um homem reto? Como que agora nós vemos aqui Jó se humilhando e reconhecendo os seus pecados? Porque aqui, quando ele diz, volta lá, Alexandre, por favor, no 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele estava dizendo, olha, eu me desvinculo de tudo aquilo que é vergonhoso, de tudo aquilo que possa ter te ferido. Então aqui, queridos, eu aprendo uma coisa. Jó reconheceu os seus pecados. As pessoas, guarda isso no seu coração, as pessoas que mais confessam os seus pecados são pessoas que mais perto de Deus andam. Sabe por quê? Porque quando eu ando perto de Deus, aquilo que me incomoda eu falo. Eu coloco para fora, eu confesso. Eu não fico com aquilo engatilhando dentro da minha vida, mal ajustado, mal arrumado. No começo eu escuto Deus dizer de um homem íntegro. E no final eu escuto um homem íntegro dizer que ele precisa se consertar com Deus. E nós, lendo tudo isso detalhadamente, como nós precisamos nos comportar diante de Deus? O que será que nós precisávamos fazer, queridos, para nos consertarmos nessa noite diante da face do Senhor? E depois de ter passado tudo isso, essas pequenas tempestades, Jó é restaurado por Deus. E eu quero ler esse versículo que está em Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. O que está escrito ali? Isso, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes. Isso é hilário. Eu vou ler de novo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Como que pode isso, queridos? Jó estava orando por aqueles amigos que tinham se levantado contra ele, que tinham falado inverdades a respeito da vida dele.
que tinham pronunciado inverdades, que tinha ferido o coração de Jó. E nesse momento aqui, Deus restaura a sorte de Jó. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Alguém já falou mal de você? Alguém já te acusou de coisas que você não tenha feito? Ao pessoal do louvor, alguém plantou um varejeira na sua vida? Querido, sabe o que eu aprendo aqui? É que eu contei uma história para eles terça-feira de um ocorrido comigo, há uns anos atrás, que eu tive que liberar perdão para uma pessoa. E aí eu disse que nós apelidamos essa pessoa lá em casa de varejeira, porque aonde eu ia ela estava atrás de mim me assombrando. Aonde eu ia essa pessoa estava. E nesse momento, Deus falou comigo, porque eu li isso daqui, depois que eu falei isso para vocês aqui na terça-feira, eu cheguei a essa conclusão. Lembra que eu contei para vocês que depois que eu orei e liberei perdão, Deus foi, abriu as portas e me deu um trabalho? A hora que eu li isso aqui, eu disse, Deus, olha, eu mencionei isso na terça-feira, mas eu não tinha entendido isso dessa forma. Enquanto Deus orava pela vida dos seus inimigos, Deus restaurou a sua sorte. Queridos, ao invés de você ficar triste, desanimado, abatido, porque as pessoas estão falando de você, sabe o que você faz? Ora por elas. Abençoa a vida delas. Libera poder de Deus sobre a vida delas. Uma vez o Mardoni disse isso para mim em casa, numa situação que a gente estava passando. Eu abençoo essa pessoa. Eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Porque quando nós fazemos isso, queridos, nós não estamos retidos no mundo espiritual. Deus começa a restituir sobre a vida, as nossas vidas, aquilo que Deus tem. E enquanto Jó começou a orar por aqueles amigos infiéis, por aqueles amigos acusadores, aconteceu a restauração na vida dele, em algumas áreas que eu preciso mencionar para você, eu já estou encerrando. A primeira coisa que aconteceu está no versículo 16, depois você pode ler na sua casa. Deus restaura a saúde de Jó. Diga comigo, Deus restaura a saúde de Jó. Depois disso viveu Jó 140 anos. E viu aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Até um tempo atrás, o que estava acontecendo? As pessoas, nós lemos naquele relato, que quando os amigos de Jó chegaram para visitá-lo, eles olharam ele de longe e não o reconheceu, porque a situação dele era péssima. Ele estava magro, abatido, porque ele estava enfrentando algo. Mas no momento que Jó começa a orar pelos seus amigos, a saúde dele é restaurada. No versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou os seus amigos. Versículo 8. Tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que comeu ali. Mas enfim, eles vão até ele, Deus fala, vai até lá, para que você seja restaurado. O que eu entendo aqui? Quando eu oro por uma injustiça, quem me defende? Quando eu oro por uma injustiça, quem me defende é Deus. Muitas vezes nós estamos buscando justiça própria. Nós estamos como Satanás aqui, ó, pele por pele.
Pele por pele. Ó, é pele por pele nessa situação. Quando nós oramos, nós recebemos de Deus a defesa dele. Diga assim, ó, quando eu oro, eu levo a vida das pessoas que me criticaram a Deus. É a Deus que essas pessoas têm que ser levadas, não é para o vizinho. Não é para o irmão da igreja. Não é para o amigo do trabalho. É a Deus. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaura o quê? O casamento de Jó. Aparece a esposa de Jó nesse momento. Você imagina se fosse no tempo de hoje? O que ele tinha falado para ela? Querida, a fila andou. A fila andou, querida. No momento que eu precisei de você, que eu precisava que você estava do meu lado, você pediu e disse para mim amaldiçoar o meu Deus e morrer. Sabe por quê? Porque ela não falou para ele, amaldiçoa esse teu Deus aí. Ela disse para ele, ó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela deu um decreto sobre a vida dele. Só que aqui eu entendo e compreendo uma coisa. Nesse momento aqui, Deus curou o coração de Jó e da sua esposa e restaurou o casamento deles. Porque no momento do sofrimento, nos momentos de angústia que nós estamos passando, muitas vezes, a gente não deixa Deus restaurar os nossos corações. Mas agora, nesse momento, Deus cura o coração deles e restaura o lar deles e restaura novamente a vida deles como casal. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou os seus filhos. E eu quero ler esse versículo. Jó 42, 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Quando nós lemos o texto lá, nós lemos esse mesmo número. Não lemos? Então aqui nós poderíamos concluir o seguinte: Jó não teve a restituição dos filhos. Porque se ele tivesse tido a restituição dos filhos, ele teria que ter tido quantos filhos? 20 filhos. Ele teria que ter tido 14 filhos e 6 filhas. Porque foram os filhos que foram tirados. Abra o seu coração para uma verdade. Jó não perdeu os filhos dele. Os filhos dele foi entregue a quem? Quando as pessoas morrem em Jesus, nós não perdemos essas pessoas. Elas estão em Jesus. Então, na ressurreição dos mortos, na volta de Jesus, os 10 filhos de Jó participarão desse momento. Porque quando a gente lê isso daqui, parece que vai dar um erro teológico no negócio. Mas fala que restituiu tudo, Jó tinha, né? Nós não perdemos, quando as pessoas morrem em Cristo Jesus, nós não perdemos essas pessoas. Elas estão com Deus. Enquanto Jó orava, Deus restituiu a sua vida. Agora eu queria te perguntar algo e queria que você colocasse de pé, sem se dispersar o máximo que você puder. O pessoal do louvor pode vir para frente. E eu queria te fazer uma pergunta. No seu íntimo, no seu coração, você tem orado? Ou você tem mais murmurado e blasfemado contra a situação que você tem vivido? Aqui, o diabo tinha uma intenção contra a vida de Jó. Assim como ele tem uma intenção contra a sua vida e contra a minha vida. Isso aqui ficou claro. Sabe por quê? Porque nós fomos lendo aqui pausadamente, eu fui mencionando pausadamente, ficou bem perceptível a nós que o diabo ele foi trabalhando em todas as áreas da vida de Jó. Porque o projeto e a intenção de Satanás era uma única situação aqui. Era colocar Jó longe de quem? De Deus.
E eu queria que você se despertasse para algo nessa noite. Quais as situações da sua vida que tem te afastado de Deus? Quais as situações tão horríveis que você tem enfrentado que tem roubado o seu coração da presença de Deus? Existe alguma situação que você esteja enfrentando, irmãos, nesse momento, pior do que todas essas situações e circunstâncias que eu mencionei aqui nessa noite, superficial? Porque se você ler esse capítulo, você vai ver que o que eu mencionei aqui foram algumas coisas superficiais do que Deus precisou trabalhar na vida de Jó. E aqui eu entendo isso. A intenção de Satanás era colocar Jó longe de Deus. Só que, com tudo isso, Satanás trouxe Jó para mais perto de Deus. Aprenda isso no teu espírito. As lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, não é para nos afastar de Deus. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos fugindo. Nós estamos partindo como fuga. Porque as nossas lutas, elas não podem nos roubar de Deus. Nós precisamos aprender a combater o nosso bom combate. Nós precisamos aprender a guardar a nossa fé. Nós precisamos nos permitir ser cuidados por Deus. Entender a ação de Deus nas nossas vidas. Nenhuma tribulação deveria roubar a nossa adoração, o nosso posicionamento do Senhor, a nossa fé no Senhor. Nada. Para mim, Jó é um exemplo de integridade, não só como homem, acima do homem que ele foi. Ele é um exemplo para mim da integridade como cristão. Nós deveríamos buscar por isso. Senhor, eu não te sirvo pelos bens que o Senhor me dá. Eu não te sirvo, Senhor, pelo casamento que o Senhor me deu bem sucedido, ou pelo casamento mal sucedido que o Senhor me deu, ou que eu procurei ter. Senhor, eu não te sirvo, Senhor, porque o Senhor me deu filhos. Mas se o Senhor também não me der, Senhor, eu vou continuar te servindo da mesma forma. Deus muitas vezes brinca com a gente, como Ele brincou com Abraão. Ele esperou tanto por um filho, no momento que Ele deu, o que Ele faz com Isaac? Olha, traga ele para o sacrifício. Vamos oferecer. Sabe, porque o que tem que pesar no nosso coração é uma verdadeira adoração a Deus. Não os nossos problemas subjugar quem é Deus para nós. Quem tenta barganhar com a gente é o diabo. Quem tenta barganhar nas circunstâncias é o diabo. Eu li uma frase no livro do A.W. Tozer que diz o seguinte: o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando do seu próprio pus e olhando para o seu próprio umbigo. Jó não olhou para o seu umbigo. Jó não tomou da amargura do pus dos momentos difíceis que ele estava vivendo. Mas Jó olhou para Jesus. Sabe o que nos falta, queridos, na realidade? É praticar algo que está descrito em Daniel 11:32. Se você puder colocar, Alexandre. Daniel 11:32. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas.
Nós precisamos buscar isso aqui para as nossas vidas. Eu prefiro me reter aqui embaixo. Mas o povo na parte de mim, mas o povo que conhecer ao Senhor se tornará forte e fará proezas. Querida, a Bíblia diz assim, ó, diga ao fraco que eu sou forte. Não se permita beber do pus que está dentro de você. Se permita ser restituído por Deus nessa noite. Se permita deixar Deus curar as suas feridas, curar o seu interior, curar aquilo que tem realmente te causado dano, como causou sobre a vida de Jó. Mas nenhuma tribulação desse tempo vindouro é maior do que a glória que vai ser manifesta sobre as nossas vidas. É maior do que aquilo que Deus pode nos entregar. Muitas vezes como cristãos, queridos, nós não temos conquistado porque nós estamos vivendo no âmbito natural das circunstâncias que tem nos cercado. Jó venceu todas essas tribulações porque ele não vivia no âmbito natural. Jó vivia no âmbito de um processo espiritual. E aquilo que foi ocorrendo na vida de Jó, ele foi conquistando espiritualmente. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas ela é contra principados, contra potestades nas regiões celestiais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que você está paralisado? Por que você tem permitido as suas lutas, as suas dores paralisar a sua vida? Feche seus olhos. Querido, na sua vida, o que tem te tirado da presença do Senhor? O que tem roubado a sua adoração, a sua rendição, o seu amor ao Senhor, o seu amor àquilo que o Senhor plantou sobre a sua vida? Que nessa noite nós possamos fazer como Jó. Ore ao Senhor nesse momento. Deixe Ele curar o seu interior. Deixe Ele trazer clareza. Seja restituído nessa noite. Seja restituído nos seus sonhos. Seja restituído na sua vida familiar. Seja restituído no seu ministério. Seja restituído no seu chamado. Seja restituído na sua família. Seja restituído pelos seus amigos. Seja restituído. Ore nesse momento. Busque ao Senhor. Busque a face do Senhor nesse momento. Seja ministrado através da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não precisa que ninguém toque sobre a sua vida nesse momento. Mas o que você precisa nesse momento é fazer como Jó. É se rasgar diante da presença dEle.